Elivaldo Barbosa, que já está aqui conosco. Muito bom dia. Olá, Aline, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. A gente estava lá na Assembleia Legislativa falando com o presidente da Assembleia e ele acabou sendo o tema aqui de hoje, claro. do nosso ponto de vista, né? A gente vai falar sobre assuntos que foram debatidos na Assembleia ontem e sobre assuntos políticos também que ele está articulando. Por onde você quer começar? Pois é, olha, o deputado Franzé Silva, presidente, aliás, muito bem aproveitado o cenário lá. Fui lá ontem, estava montando ainda, mas completinho assim, ficou muito interessante o aproveitamento de um espaço aparentemente ocioso e nessa época do ano bem ocupado, com uma data que dispensa comentário, né? Aliás, a gestão do deputado Franzé, que tem aproveitado bem a Praça do Povo, da parte interna, com exposições, manifestações culturais, e agora, nessa parte externa, foi muito interessante essa iniciativa. Tem que fazer jus ao nome mesmo, né? Exatamente. Praça do Povo. Você disse muito bem, Aline, Praça do Povo, então, ali fica aquele espaço aberto, um tempão durante todo o ano, muito interessante esse aproveitamento, e ainda mais no Natal, final de ano. Agora, Aline, ontem eu conversei com o deputado Franzé, ele estava acabando a reunião, que ele fez inclusive referência aí na entrevista concedida à Gorete, a reunião sobre a audiência pública que tratou do plano plurianual. Essa mensagem do governo, esse projeto do governo, que estabelece um planejamento de médio prazo, digamos assim, até para os próximos 4 anos, junto com a lei orçamentária anual. O deputado Franzé Silva só aguarda agora o relatório do deputado Henrique Pires, do MDB, para encaminhar a matéria ao plenário. E isso deve acontecer até o dia 15, no máximo 17 de dezembro. Ele falou sobre esse assunto ontem, assim que foi concluída a audiência pública para tratar do PPA, o Plano Plurianual. O presidente da Comissão de Finanças, o deputado Henrique Pires, deverá já fazer que o andamento do processo, a partir do relatório que ele vai apresentar, aprovar nas comissões primeiro. Então, eu acredito que na próxima semana ele deva finalizar tanto a LOA quanto o PPA e, em seguida, nós iremos já levar para o debate no plenário da Casa e fazer as aprovações. Dialogamos com o relator, nós vamos fazer as emendas, especialmente colocando ali a inflação como parâmetro de reajuste do orçamento dos poderes, como também ver todas as emendas apresentadas pelos deputados. A lógica é que o deputado Henrique Pires consolide isso na próxima semana, para que até o dia 12, dia 15, nós possamos já estar em plenário votando. No aspecto político também, o deputado, ele tem se articulado, ele foi o pré-candidato, só que agora, de tudo resolvido, agora ele está fortalecendo esse apoio a Fábio Novo na pré-candidatura dele, né? E ele tem uma ideia muito determinada, muito sedimentada na estratégia do petista Fábio Novo para concorrer à prefeitura da capital, Teresina. Aline, Franzé Silva defende a construção de um robusto palanque já no primeiro turno. Para Franzé, os partidos governistas devem estar com Fábio Novo logo na pré-campanha. E ele justifica por que defende essa tese. Tenho dialogado com alguns parlamentares aqui da base do governo, dialogado com o governador e o objetivo maior é que nós possamos fazer a unificação de uma candidatura única, para que a gente possa ir para a eleição com um projeto consolidado de reconstrução de Teresina e vencer as eleições do primeiro turno. Pois é, agora, que partidos ainda faltam ser agregados de fato, assim, fechar, bater o martelo? Os dois maiores, digamos assim, além do PT, MDB e PSD. O PSD de dado caminha para isso, Aline. Falta apenas a formalização, alguns diálogos aí para amarrar direitinho esse acordo, talvez numa composição majoritária. Com o MDB, eu acho que esse diálogo demora um pouco mais. Por quê? Porque o MDB segue com a pré-candidatura do médico Paulo Márcio com o aval do Diretório Municipal. Então, esse apoio, possível aliança com o PT, ela não vai acontecer assim de forma tão automática, né? O debate tem que ser mais intenso, talvez também envolvendo a composição da chapa majoritária, tal como aconteceu na eleição estadual, em que o PT elegeu Rafael Fonteles junto com um aliado do MDB, Temístocles Filho. Então, eu imagino que o MDB procura repetir a dobradinha PT e MDB em Teresina também no próximo ano. Só que
uma parte do MDB já trabalha para isso. A outra não. A outra está bem firme e determinada na pré-candidatura do médico Paulo Márcio. É como uma empresa, eu vejo assim como quem está abrindo um negócio, que vai estruturando a sua loja, né? Estou fazendo aqui uma analogia bem simples para as pessoas tentarem entender o que está acontecendo na pré-candidatura do Fábio Novo, vai estruturando aquele ambiente, mas depois que está tudo bem arrumado, bem estruturado, é preciso que tenha público. Então, esse talvez seja o desafio maior para o Fábio Novo, Verdade. que é exatamente atrair essas pessoas, os eleitores. O passo fundamental para dar essa garantia de competitividade à candidatura de Fábio Novo, sem dúvidas que vai ser esse bloco denso político, ou seja, um palanque realmente consolidado na política. É o ponto de partida para exatamente ele atingir esse objetivo, Aline. Ou seja, ampliar a popularidade, ganhar a aceitação do eleitorado teresinense, porque do outro lado tem o pré-candidato Silvio Mendes, que é um nome já conhecido, já foi prefeito, tem toda uma lembrança do eleitorado. Sempre aparecendo na ponta nas pesquisas. Liderando as pesquisas, exatamente. Agora, Fábio Novo, para conseguir equilibrar essa disputa, um dos aspectos é exatamente a musculatura política que ele precisa ter. Precisa ter um apoio do governo do Estado, do governo federal, dos partidos políticos que integram essas duas coalizões, para a partir daí ele se tornar competitivo na disputa da Prefeitura de Teresina. Ele foi candidato em 2020, tudo bem, teve até um razoável desempenho, mas isso não é tudo. Ele precisa de muito mais para se tornar competitivo e disputar com chances de vitória a eleição do próximo ano, Aline. Vamos para uma derradeira, né? Pois é, Aline, falamos aqui da agenda que o governador em exercício, Temístocles Filho, tinha em Brasília. E nós temos registro dessa agenda ontem no Ministério da Educação. E aí foi um registro, assim, eu diria, até mais político, né? Temístocles Filho, ao lado do deputado Felipe, doutor Felipe Sampaio Filho, do vice-governador, e ao lado do ministro Camilo Santana, do senador Marcelo Castro e do deputado Florentino Neto. Essa comissão foi até o Ministério da Educação. Participou dela também, eu vi também já um registro, o secretário Washington Bandeira da Educação. Lógico, é uma área da educação, natural que ele acompanhasse, né? O Washington Bandeira, o secretário de Educação, acompanhou também o governador em exercício, dentro daquele propósito de procurar reforçar a base federal da educação no Estado, com a expansão do IFP e também do Hospital Universitário lá da UFD, lá em Parnaíba. Então, são estruturas ligadas à educação que o governador pretende ali assumir essa bandeira de atrair recursos externos para fortalecer um setor tão importante para o desenvolvimento estadual. E para encerrar mesmo, Aline, eu destaco aqui, eu conversei agora há pouco, troquei umas mensagens com o deputado federal Júlio Arcoverde. Já ia lhe perguntar, eu acho que você estava adivinhando que eu ia lhe provocar. Então existe uma união possível aí entre dois partidos muito importantes, já de olho na eleição municipal, né? É verdade, Aline. Ontem nós comentamos esse assunto lá no Cidade Verde Notícias, na Rádio Cidade Verde, e aí já teve desdobramentos. A opinião mais recente, de agora há pouco, do deputado federal Júlio Arcoverde, que acompanha essas discussões assim, com detalhes lá em Brasília, ele informou que, se depender do sentimento das bancadas do Republicanos e do Progressistas, essa federação já estaria formada, concretizada, formalizada. Então, a expectativa é que ela saia, de fato, antes da eleição municipal. E logo, porque quanto mais cedo, melhor, porque os cenários municipais elas vão ficando assim envolvidos nessa discussão. Agora, para Teresina, eu diria assim, muda tudo. Muda tudo. Se realmente for para frente a federação Republicanos e Progressistas, pode mudar até mesmo as pretensões do deputado Jadiel Alencar de comandar o Republicanos aqui no Piauí. Por quê? Porque é o partido aliado ao principal adversário do governo, que é o Progressistas. Que é o Progressista. E sem contar com o futuro político partidário do prefeito, doutor Pessoa. Júlio Arcoverde me respondeu com uma frase assim, bem rápida, bem objetiva. E a federação sendo formada, como ela vai se situar na política de Teresina? Ele disse, na oposição. Se é na oposição, você é contra a gestão municipal. Para onde vai o doutor Pessoa? Por isso que ele admite esse plano B de filiação partidária. Agora, é claro que tudo isso ainda é projeção, nada papel passado, decisão tomada, ratificada pela Justiça Eleitoral. Então, são projeções, conjecturas, por isso é que os agentes políticos estão se movimentando tanto prometem também se movimentar bastante nesse mês de dezembro, que só está começando. Pois é, agora
o futuro político também de doutor Pessoa está numa corda bamba danada, né? Porque se ele sair do Republicanos, ele pode, assim, enfraquecer para uma candidatura. Olha, depende do partido que ele migrar. Por exemplo, o PL, se o PL aceitar essa filiação, um partido grande, o maior de todos, inclusive, o maior de todos, o PL. Mas se não der certo o PL, ele tem que buscar uma legenda pequena, e uma legenda pequena é mais complicado. Eu não acredito muito, com todo respeito às pequenas legendas que têm estrutura alguma, não tem fundo partidário, não tem tempo em TV, em rádio, enfim, é por isso que na Prefeitura de Teresina se trabalha hoje de forma muito focada na possibilidade de se contar com apenas 2 partidos, só 2, aliados ao doutor Pessoa. Seria o PL e o Republicanos, se não tiver confederação com progressistas. E aí os candidatos a vereador se distribuiriam desses 2 partidos. Democracia Cristã e Avante ficariam pelo caminho. Tá certo, Elivaldo. Obrigada. Bom fim de semana. É isso aí. Eu estou indo já para a Rádio Cidade Verde com a Neile e o Bartolomeu. Mas, Aline, bom final de semana. Até mais tarde, né? Até mais tarde. Sexta promete. Sextou. Tchau, tchau. Até segunda.